Olá pessoal, essa semana a gente vai comentar sobre um estudo chamado HERA Trial, que tenta responder qual o melhor tempo de adjuvância para o trastuzumab, 1 ou 2 anos. Esse estudo foi publicado em 2013 no Lancet, um follow-up mais longo desse estudo. Houve publicações anteriores, mas o de 2013 realmente com follow-up mais longo tem respostas mais interessantes. Então esse estudo tinha como objetivo avaliar a eficácia do trastuzumab adjuvante na doença HER2 e qual o melhor período de adjuvância. Tinha como endpoint primário a sobrevida livre de doença e como endpoints secundários a sobrevida global, o local de primeira recidiva e os efeitos adversos. Foi um estudo randomizado que comparou 3 grupos, o grupo observação, o grupo trastuzumab por 1 ano e o grupo trastuzumab por 2 anos. Então, só um resumo do desenho do estudo, foram mais de 5.000 pacientes divididas aí para fazer trastuzumab por 1 ano, trastuzumab por 2 anos ou observação. Então, foram incluídas pacientes HER2 positivo ou por uma imunohistoquímica 3 cruzes ou pelo FISH positivo. O estudo tinha que ter pelo menos T1C, o tumor, ou seja, pelo menos 1 centímetro, exceto se a axila positiva, porque se a axila fosse positivo, o tumor poderia ter menos de 1 centímetro. Fração de ejeção pelo menos de 55% após o final da quimioterapia, e funções hepática, renal e de medula óssea normais, funções normais. Foram excluídas as pacientes que tinham metástase à distância, que tiveram câncer de mama previamente ou que tinham feito uma radioterapia prévia de mediastino. Pacientes com tumores T4 ou carcinoma inflamatório também foram excluídas. Envolvimento de fossa supraclavicular ou mamária interna foram excluídos. No caso da mamária interna, não era excluída se a radioterapia planejasse irradiar essa região. Doenças cardíacas prévias, tipo insuficiência cardíaca congestiva grave, passado de infarto agudo do miocárdio, hipertensão descontrolada, arritmia descontrolada. Então, a doença cardíaca importante prévia também era fator de exclusão. E outro fator de exclusão era a dose cumulativa de antracíclicos. Então, se a paciente já havia feito 720 mg por metro quadrado de superfície corpórea de epirubicina ou 360 mg de doxorubicina, essas pacientes eram excluídas porque naturalmente não conseguiriam fazer mais antracíclico. A randomização foi 1 para 1 para 1, estratificado por idade, por status axilar, pelo tipo de quimioterapia, pelo status de hormônio, de receptor hormonal, melhor dizendo, e a localização geográfica da paciente, qual local do mundo ela se encontra, já que isso é um estudo multicêntrico. O trastuzumab foi feito 8 mg por quilo como dose de ataque, mais 6 mg quilo a cada 3 semanas por 1 ou 2 anos. A avaliação cardíaca foi feita ou com ecocardiograma ou com MUGA, lembrando que o MUGA é uma cintilografia de câmaras cardíacas, e um ou outro ela era feita no baseline, ou seja, antes de iniciar o tratamento, com 3, 6, 12, 18, 24 e 30 meses da randomização e depois anualmente até 10 anos de follow-up. Em relação aos endpoints cardíacos, o endpoint primário era um NIRA 3 ou 4, o NIRA é o grau de insuficiência cardíaca, que era confirmado por um cardiologista, apresentando também uma queda de fração de ejeção de pelo menos 10% e um valor absoluto de fração de ejeção menor que 50%. E o endpoint cardíaco secundário era o NIRA 1 ou 2. O NIRA 1 é aquela insuficiência cardíaca assintomática, e o NIRA 2 pouco sintomática. E também a queda de fração de ejeção de pelo menos 10% e um valor absoluto de fração de ejeção menor que 50%. Aqui nós já vamos ver as características das pacientes. Nós vimos que a maioria das pacientes do estudo tinham 49 anos ou menos. A maioria das pacientes
fez antracíclico, né, na quimioterapia sem taxano, então quase 70% foi assim. Só 25% aproximadamente fizeram antracíclico e taxano. Aqui a maioria, né, mais de 80% das pacientes ou eram pós-menopausa ou status menopausal incerto, né? Então ali estava naquele período perimenopausa pelo menos. Em relação ao tamanho de tumor, né, mais de 80% ficavam até 5 centímetros, né, uma minoria ali passou dos 5 centímetros. 33% aproximadamente de axila negativa, né? Então a maioria aqui das pacientes tinham axila positiva, e aqui eu lembro que a axila negativa tinha obrigatoriamente que ter um tumor maior que 1 centímetro para fazer parte do estudo. Bem dividido aqui o status hormonal, mais ou menos meio para cada lado, né? Metade hormônio positivo, metade hormônio negativo. Vamos para os resultados. Aproximadamente 50% de receptor positivo, ou seja, 50% de hormônio negativo, e dessas pacientes hormônio positivo, 92,6% fizeram terapia endócrina. Inicialmente com tamoxifeno e, com o decorrer do estudo, incluiu-se o inibidor de aromatase também. A quimioterapia aqui, 89% foi adjuvante, 10,7% neoadjuvante, na grande maioria fez quimioadjuvante, 94% fez antraciclina, neoadjuvante ou adjuvante, tá? E, como a gente comentou, taxano, seja neoadjuvante ou adjuvante, foi feito em 25% das pacientes. Em relação ao grupo de 1 ano de trastuzumab, 9,3% não completaram o tratamento, e do grupo de 2 anos de trastuzumab, 17,8% não completaram o tratamento, chamando a atenção que dessas 17,8%, 10,1% não completaram antes do primeiro ano. Então, esse 10,1% é um número semelhante ali ao 9,3% do 1 ano de trastuzumab. Não houve diferença em relação à sobrevida livre de doença, comparando 1 ano ou 2 anos de trastuzumab. Nós vemos aqui o hazard rate de quase 1, com P 0,86, né, sem significância estatística, e a análise exploratória avaliando o receptor hormonal não mostrou diferença entre os grupos. Isso a gente vê em gráfico agora, que as linhas sobrepostas ali de sobrevida livre de doença, do gráfico à esquerda, e à direita o gráfico de incidência cumulativa, seja de câncer de mama ou seja de outro tipo de câncer. As linhas bem juntas ali no gráfico, mostrando que não houve diferença entre os grupos, entre fazer 1 ano ou 2 anos de trastuzumab. Aqui, separando por hormônio positivo, nós vemos também aqui o P, que não teve significância estatística, e as linhas praticamente sobrepostas, tanto de sobrevida livre de doença quanto de incidência cumulativa. E para hormônio negativo a mesma coisa, o P de 0,51 com hazard ratio de 0,93 e as linhas praticamente sobrepostas, ou seja, em relação à sobrevida livre de doença, sem diferença entre fazer 1 ano ou 2 de trastuzumab. Sobrevida global também sem diferença, né, que já era esperado, já que na sobrevida livre de doença não houve diferença. Um hazard ratio de 1,05, intervalo de confiança 0,86 a 1,28, ou seja, cortando ali, passando pelo 1, então não tem significância. P0,63, sobrevida global sem diferença. Em relação ao local de recorrência, nós vemos a semelhança entre os grupos aqui de 1 ou 2 anos de trastuzumab em relação ao número de eventos, ao local, a recorrência à distância, a recorrência linfonodal, contralateral. Então, realmente, bem semelhantes os resultados para 1 ou 2 anos de trastuzumab. Em relação aos efeitos adversos, principalmente os cardíacos, nós vamos comentar, considerando só o endpoint primário, ou seja, aquela insuficiência cardíaca mais grave, mais importante, foi um evento raro e não houve diferença entre os grupos. Endpoint secundário, considerando aquela insuficiência cardíaca NIRA 1 ou 2, ou seja, assintomática ou pouco sintomática, essas foram mais frequentes no grupo que fez 2 anos de trastuzumab. Aqui nós vemos em gráfico, na tabela na verdade, que endpoint cardíaco secundário ali, 2 anos de trastuzumab,
ou seja, o que é endpoint cardíaco secundário? É um DIRA1 ou 2, então insuficiência cardíaca que foi percebida ali pelo eco ou pela MUGA, de 7,2% no grupo de 2 anos de trastuzumab e 4,1% no grupo que fez 1 ano de trastuzumab. Então, é isso agora em gráfico, né? O gráfico da esquerda a gente vê considerando só as insuficiências cardíacas graves, que as linhas sobrepostas, ou seja, não houve diferença entre os grupos, e o gráfico B aqui à direita coloca tudo no mesmo bolo aqui, NIRA 1, 2, 3 e 4, ou seja, insuficiência cardíaca sintomática, assintomática, grave, e colocando tudo, né, aqui evidentemente por conta das insuficiências cardíacas iniciais, NIRAs 1 e 2, o grupo, a linha tracejada em azul, o grupo trastuzumab 2 anos teve maior incidência cumulativa de insuficiência cardíaca assintomática ou pouco sintomática. Aqui só para a gente o propósito maior desse estudo é comparar 1 ano com 2 anos, porque já se sabia aqui da importância do trastuzumab, mas eu vou deixar registrado a comparação do trastuzumab com observação. Então aqui, sobrevida livre de doença, um hazard ratio de 0,76, né, significativo, benefício de 24%. Sobrevida global também um hazard ratio de 0,76, benefício de 24% a favor do trastuzumab contra observação, e aqui eu destaco que aproximadamente 50% do grupo de observação passaram a usar trastuzumab antes de qualquer recidiva, depois de resultados iniciais do estudo já evidenciando o benefício da droga. Então esses números aqui são subestimados. O benefício do trastuzumab em relação à observação é muito maior, né? Aqui nós vemos isso no forest plot, sobrevida livre de doença, benefício desde o primeiro ano, a gente já vê aqui favorável ao trastuzumab, né? Tudo aqui à esquerda sem tocar o 1. Já para a sobrevida global, esse benefício foi evidenciado a partir de 8 anos de segmento. A gente vê a importância de um follow-up longo, né? Até os 4 anos ali não evidenciava o benefício em sobrevida global, e após 8 anos ficou evidenciado mesmo depois desse crossover aí, né, dessa contaminação de pacientes do grupo observação passarem a usar trastuzumab. Então, finalizando, o trastuzumab é uma droga essencial no câncer de mama HER2 positivo. O estudo não mostrou benefício adicional em estender por 2 anos, né, a adjuvância de trastuzumab. Então, será que 1 ano é ideal? Alguns outros estudos tentaram fazer o contrário do HERA, tentaram colocar um período mais curto. O Short HER tentou comparar 1 ano com 9 semanas, o SOLD Trial também com 9 semanas, o FAIR Trial com 6 meses, e todos eles foram estudos negativos. Então, realmente, 1 ano é o período padrão para adjuvância com trastuzumab. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês essa semana. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem.